Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Fahmy hoje traz novamente uma bela lição para nós, diante do que a gente continua assistindo e vendo com os nossos irmãos na Palestina, sendo massacrados, atacados diariamente, apesar de hoje se iniciar um cessar-fogo temporário. E o Sheikh escolheu como tema de hoje dizer que os pecados são a razão para o atraso na vitória. Mas semana passada o Sheikh falou que a vitória vem com a paciência, vem com a perseverança. É a mesma coisa que ele diz hoje, que os pecados atrasam a vitória? Na realidade não, mas são informações complementares que vocês vão entender no final da explicação, inshallah. Ele trouxe 2 versículos alcorânicos. No primeiro, Deus diz: os que são sem razão, os que foram sem razão expulsos de seus lares, apenas porque disseram: nosso Senhor é Deus. E se Deus não detivesse os homens uns pelos outros, estariam demolidos monastérios e igrejas e sinagogas e mesquitas em que o nome de Deus é bastante mencionado, e certamente Deus socorre a quem o socorre, por certo Deus é forte e todo-poderoso. Em outro versículo no Alcorão Sagrado: ó vós que credes, ou seja, ó crentes, se socorreis Deus, Ele vos socorrerá e vos tornará firmes os passos. Como assim socorrer Deus? Deus é o Criador. Na semana passada, o Sheikh também disse, ele trouxe um hadith em que o profeta, sallallahu alaihi wasallam, o profeta Muhammad, que as bênçãos e a paz de Deus estejam com ele, disse que se você protege Deus, Ele o protegerá. Mas como que alguém pode proteger Deus? Como que alguém pode socorrer Deus? Deus não precisa de ninguém, de fato Ele é o Criador. O sentido aqui é proteger, preservar, socorrer a nossa fé em um Deus único, a nossa espiritualidade. Mas de que maneira a gente faz isso? Tendo a boa conduta, tendo o bom comportamento, obedecendo às ordens divinas, nos afastando de tudo aquilo que Ele proibiu, de tudo aquilo que Ele determinou como sendo pecado. E a gente entra então em 3 ahadith, 3 dizeres do profeta alaihi salam, para a gente entender o conceito de preservação da nossa fé. No primeiro, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que o exemplo de uma pessoa que segue as ordens divinas e as restrições que Deus determinou, em comparação com as pessoas que transgridem, que desobedecem, é como de um grupo de pessoas que entrou num barco, um navio, entraram no navio para fazer uma viagem. E as pessoas foram tomando os seus assentos. Um grupo ficou no andar superior e outro grupo ficou no andar de baixo. Depois de um tempo de viagem, as pessoas queriam água. As pessoas que estavam no andar de baixo precisavam de água. Água para beber, por exemplo. E o reservatório de água ficava no andar de cima. Então eles se deslocaram até lá e foram buscar a sua água. Depois de um tempo, chegaram à conclusão de que aquilo incomodava as pessoas lá em cima. E dava um certo trabalho para eles também. Toda hora tem que se deslocar até lá em cima para pegar água. Por que nós vamos fazer isso? A gente está dentro de um navio. Esse navio está em cima da água. Por que a gente só não faz furo no barco? Vamos furar o navio e a gente vai ter acesso à água. Alguém pode pensar: mas o que eles têm na cabeça? Se eles estão no mar, essa água é salgada, não dá para beber. Que seja num rio, que seja num lago enorme, água doce. O que vai acontecer se eles furarem o navio? O navio vai afundar, eles vão morrer e o pessoal que está em cima também vai morrer. Ou seja, todo mundo morre. E o profeta alaihi salam
ele completou a narração desse dizer justamente dessa forma, que se as pessoas do andar de cima não impedissem as pessoas do andar de baixo de fazerem aquilo, elas todas morreriam. Mas se elas impedissem, todas seriam salvas. Em outras palavras, gente, no Islã, ninguém vive separado, todo mundo vive conectado. Deus Todo-Poderoso criou esse mundo de maneira perfeita, criou o ser humano de maneira perfeita. Nós precisamos entender que o resultado de cada má ação, de cada erro, de cada pecado que eu cometo, interfere na vida do meu semelhante, interfere na vida da sociedade onde eu vivo. As más ações, os erros, eles prejudicam toda a sociedade, todo mundo é prejudicado. Isso que o ser humano precisa entender, isso que o muçulmano precisa entender. Essa é uma lógica bastante simples, uma regra universal que Deus Todo-Poderoso criou para nós. Nós não vivemos individualmente, nós nos mantemos sempre em conexão, nós temos que estar conectados. Sheikh, eu estou conectado direto, estou no WhatsApp, Facebook, Instagram. Não é isso. Viver conectado não significa viver online, significa que nós devemos nos apoiar, nos ajudar, que as pessoas que fazem as boas ações, elas devem também ajudar e apoiar aqueles demais, para que eles não cometam seus erros e pecados, para que todo o coletivo não seja prejudicado. E a gente entra então, puxando já o gancho dessa fala, no segundo dizer, na segunda narração, e o Sheikh abriu ela com um versículo alcorânico: La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Deus não coloca sobre nenhuma alma um peso maior do que o que ela pode suportar, do que o que ela pode carregar. E aí vem o hadith, vem a narração em que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que se uma pessoa está diante do munkar, o muçulmano está diante do munkar, ou seja, de uma má ação, de um ato que transgride as ordens de Deus, de um erro, em primeiro lugar, ele deve mudá-lo com a sua mão. Se ele não conseguir, ele deve mudá-lo com a sua língua. E se ele não conseguir, então deve mudá-lo com o seu coração, e esse é o nível, o grau mais fraco ou mais baixo da fé. O que significa mudar algo com a mão, gente? Sheikh, eu vi uma coisa errada, eu cheguei, já dei um tapa no cara da pessoa, cheguei dando um soco na pessoa. Óbvio que não. A mão aqui não representa um ato de violência. A mão aqui representa uma condição de capacidade, uma condição de poder, de governança, de autoridade para impedir algo. Essa é uma obrigação, então, de todas as lideranças, de todos os governantes, zelar por aquilo que é correto, reprimir e impedir aquilo que é errado, aquilo que é proibido. Infelizmente, não é o que nós vemos diariamente. Mudar aqui tem o sentido de impedir e, ao mesmo tempo, de corrigir, para que aquele erro não se repita novamente. Se nós não temos essa condição, mesmo em família, pais, mães, se um filho faz algo de errado, obviamente você pode com a sua mão impedir aquilo, mas não significa bater ou agredir um filho ou uma criança, não, simplesmente impedir algo. Aí vem o segundo nível, impedir com a língua. Não precisa ser um grande mestre, um teólogo, um professor universitário, um grande sábio para impedir algo com a sua língua, desde que você saiba que aquilo está errado. Sabendo a diferença entre o certo e o errado, tendo condições de explicar, nós temos a obrigação de explicar e orientar as pessoas sem machucar ninguém, sem ofender ninguém. Não é porque eu entendo que eu tenho a razão que eu vou para cima da pessoa com uma fala dura, agressiva. Não precisa gritar, não precisa falar alto, mas explicar, orientar com carinho, de fato querendo que aquela pessoa entenda que é para o bem dela, é para o nosso também. Se eu não tenho condições de fazer isso,
nem com a mão, nem com a língua, ou seja, eu não desfruto de uma condição de autoridade, não tenho condições de falar, de explicar, porque se eu tiver uma das duas e não faço, isso é omissão, isso é um grave erro, um grave crime. Eu caio então no terceiro nível, eu não tenho nenhuma das duas possibilidades, mudar com o coração. Como? Como eu mudo algo com o coração? O Sheikh falou em primeiro lugar que você repudie aquilo, não aceite aquilo. Pode chegar até o ponto de odiar aquele ato, mas não a pessoa. Nós repudiamos o erro, o crime, a transgressão, a injustiça, a opressão, mas não necessariamente a pessoa que errou, de forma alguma. Por quê? Porque senão isso estimularia o ódio entre as pessoas. O Islã não estimula o ódio, mas o Islã não abre mão da justiça. Cada um que responda e pague pelos seus erros nessa vida, antes de chegar na próxima, que ela busque o perdão das pessoas, através também de repor aquilo que são seus direitos que foram lesados ou retirados. E o Sheikh também explica que uma compreensão que se estendeu por muito tempo e não é exatamente correta, de quando o profeta alaihi salam explicou, disse que era o nível mais fraco, mais baixo da fé, não significa que uma pessoa que recorreu a esse ponto, que ela não consegue nem falar e nem pedir algo, que ela faça o seu duá, que ela peça, faça a sua súplica a Deus para que aquela condição mude, para que aquela pessoa seja iluminada no seu caminho, nas suas atitudes, nas suas ações, não significa que nós não temos fé, ou que a nossa fé é tão fraquinha, tadinho, coitadinho, você quase não tem fé. Não é isso, mas é que esse é o nível mais simples, o mais fácil de se atingir. Por quê? Ninguém entra no nosso coração, cada um de nós é dono do seu próprio coração. É fácil para nós mudar algo aqui dentro, basta querer, basta vontade própria. Ninguém vai dizer para cada um de nós como nós devemos nos sentir. Então, essa é a compreensão. Tudo começa com a intenção está onde? Dentro dos nossos corações. E aí então, basta o quê? Sabemos a diferença entre o certo e o errado, e a gente entra no terceiro e último hadith, em que um dos companheiros perguntou ao profeta, que as bênçãos e a paz de Deus estejam com ele: "Ô profeta, qual é a diferença então entre a virtude e a transgressão?" Muito simples, gente. O profeta respondeu: a virtude, a retidão, é o bom comportamento, é o bom caráter. Essa é a essência do Islã, a boa conduta, gente. E a transgressão, o pecado, o erro? Ele explicou: é aquilo que incomoda o seu coração, é aquilo que deixa aquela sensação de desconforto no peito, alguma coisa estranha, você não se sente bem com aquilo, e você não gostaria que as pessoas soubessem a esse respeito, ou seja, você ficaria com vergonha, nós ficaríamos com vergonha, envergonhados, que as pessoas soubessem que nós cometemos uma determinada má ação. É algo muito simples, algo muito simples. E o Allah subhanahu wa ta'ala nos criou de maneira perfeita. Então, portanto, qualquer coisa errada que esteja diante de nós, mesmo que nós não disponhamos de orientação, de informação, de conhecimento específico, aquele sentimento de que tem algo estranho, ele atinge o nosso coração, ele toca o nosso peito e a gente fala: não, opa, eu não posso aceitar isso. Isso é o mínimo, isso é a essência, essa é a natureza humana que nós dizemos fetra em árabe. É essência humana, todo mundo tem, ninguém pode negar isso. Allah subhanahu wa ta'ala nos criou dessa forma. Portanto, o Sheikh diz: ninguém tem desculpa nenhuma, ninguém tem desculpa nenhuma. E no dia do juízo final, nós seremos cobrados por isso. E aí vem então, voltando ao início
da apresentação dessa tradução, por que então que são complementares as duas khutbas, a da semana passada e a de hoje, as duas informações, por que elas se complementam? Na semana passada, a perseverança, a vitória, traz a vitória. A perseverança e a fé trazem a vitória, melhor dizendo. Os nossos irmãos palestinos, eles resistem com perseverança, com fé, com muita paciência, com confiança em Deus. E se Deus quiser, eles terão a vitória. E hoje, a gente fala que os pecados, eles atrasam a vitória. Os pecados de quem então? Não são deles, são os nossos pecados. Infelizmente, os nossos pecados, a nossa má conduta, a nossa apatia diante do sofrimento deles, é que atrasará essa vitória. Então, se nós pegarmos o exemplo do dito sobre as pessoas no navio, os nossos irmãos palestinos, eles estão resistindo ao massacre no nível superior do navio. E nós estamos no nível inferior do navio, enchendo esse navio de vários furos e buracos, achando que nós vamos conseguir água e nós estamos levando esse navio a afundar. Nós, juntamente com eles. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.